Você está ligado com o canal da Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é a segunda aula da matéria Ética Cristã e Ministerial. Segunda aula da matéria de Ética Cristã e Ministerial, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é 27 de setembro de 2022, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Meus irmãos, vamos na página de número 5. Página de número 5. Página de número 5. Isto. Página de número 5. Eu quero hoje, eu vou mudar um pouquinho a aula. Eu ia corrigir no finalzinho os exercícios, como é apenas o bloco 1, eu vou então acumular os exercícios, tá? Eu quero desenvolver mais a temática. Eu estava calculando hoje a ministração da aula e cheguei à conclusão que se eu interromper para corrigir, vai ficar um pouquinho meio sem pé, sem cabeça. Então, como o exercício é pequeno, né? Se você anotou, né, o bloco 1, então nós vamos acumular na próxima aula a correção do bloco 1 e do bloco 2, tá? Então, o bloco 1 e o bloco 2, então você já começa a trabalhar, porque na verdade ele é pequeno, né? Quantos vocês já perceberam, né, que os blocos são pequenos, os blocos de exercício? Isso. Aí nós já eliminamos particularmente os 2 blocos na próxima aula e vocês já ficam só trabalhando em estudar, porque vai ser a base da futura prova. Então eu vou deslanchar a matéria, né, que, repito, cheguei à conclusão que se eu interromper vai quebrar a linha de continuidade, então corrigimos então já de uma vez só os 2 blocos e já eliminamos esta situação, perfeito? Vamos lá então, página 5.4. O que não é o ministério evangélico, né? É importante nós entendermos à luz da Bíblia o que não é o ministério. Antes de mais nada, eu creio que eu já falei, já perguntei, mas não custa nada a gente repetir. Qual é o significado da palavra ministério? Eu creio que eu falei, eu creio que vocês anotaram, eu creio que vocês se lembram. Significado da palavra ministério, significado mais simples. Tem vários significados, até de natureza técnica, mas eu gostaria de ouvir da parte de vocês o que vocês entendem. Tem uma palavrinha que resume o significado da palavra ministério, uma palavrinha pequenininha que começa com a letra S. Boa noite, Mameire, Pai do Senhor. Repita. Servir, serviço, perfeito. Boa noite, Mameire, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Bons ventos atragam, não os ventos da Flórida, que estão feios, né? Mas os ventos de Massachusetts. Serviço, anote aí, ministério quer dizer servir, serviço. Então, vamos lá. O que não é ministério evangélico? Ministério não é profissão e nem tampouco um cabide de trabalho, como pensam alguns. Vamos ver esse texto aqui, ó. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler esse texto, né? Talvez não, talvez sim, em Juízes, capítulo 17, bem interessante esse texto, se você prestou atenção na leitura desse texto, Juízes, capítulo 17, versos 9 e 10. Vou esperar que você alcance este texto, ele é bem interessante, ele traz até vamos dizer assim, uma situação digna de nós pensarmos. Juízes, capítulo 17, verso 9 e 10. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Eu quero entrar então nos versos seguintes, verso 11.
E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. E então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Isso aqui é uma situação totalmente estranha, uma situação anormal. Não sei se vocês já encontraram uma situação semelhante ou igual dentro do Antigo Testamento. Não existe. Essa é uma situação única. Aí você vai me perguntar, essa atitude desse levita foi legítima? Eu pergunto, dentro do sacerdócio do Antigo Testamento, este comportamento do levita foi uma atitude, foi um Não, comportamento correto, legítimo ou não? não foi. Não foi. Muito pelo contrário. Se nós nos voltarmos para o capítulo 21, se quiser anotar, é interessante, do livro de Levítico. Capítulo 21 do livro de Levítico. Ali você vai ler de ponta a ponta, de cabeça a rabo, como dizem os agonizados aí fora. O capítulo 21 de Levítico é o manual de boa conduta dos sacerdotes e levitas. Então, o que tiramos a lição? Que aprendemos ao lermos o capítulo 21 de Levítico? O levita, ele se sustentaria através dos dízimos que o povo lhe daria. Todo o alimento que viesse no tabernáculo, uma boa parte, seria direcionada para os levitas. Os levitas não teriam direito à partilha na terra prometida. O sacerdócio era a sua parte. Então esse levita achou por bem cobrar ou aceitar dinheiro. Mas vamos entender isso aqui. Isso não cabia aos levitas receberem salário. O que? E é interessante, ó. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E cada ano te darei, verso 10, te darei o quê? 10 moedas de prata, a bagatela de $40.000 por ano. Então, o camarada ganhou um bom trabalho, mas é o que nós estamos dizendo aqui, ministério não é profissão. Então, como é que se interpreta aquele texto? Digno é o obreiro, o trabalhador, do seu salário. Se você lê o contexto deste texto que estamos nos referindo, está se referindo àqueles que são chamados para viverem do sacerdócio. E o chamado para o sacerdócio é um chamado difícil, é um chamado de restrições. Alguém me questionou, então um pastor não pode ter uma vida boa? Vamos interpretar o que é uma vida boa. Há uma coisa que chama-se vida com honra, uma vida decente, dentro de um equilíbrio, ok? E uma vida regalada. Isso é um pouquinho polêmico, né? Por exemplo, um pastor de igreja é algo um tanto estranho e injusto. Ele ser um bilionário, tendo os membros da sua igreja passando necessidade. Eu conheço, infelizmente, muitos que são eu conheço 3, são não são bilionários, e tem obreiros que passam necessidade. Aqui na América, sim, aqui na América, passam necessidade. Olhando à luz da Bíblia, isso é justo? Não, não. Ele, pelo menos, sendo um bilionário, pelo menos, ele não é obrigado, mas à luz da Bíblia, sendo o pastor de um ministério, pelo menos que viesse a facilitar uma ajuda para os seus obreiros que estão à frente de congregações, né? Como é normal numa igreja americana, uma igreja que tem uma certa estrutura, dá, não é, para um obreiro que está à frente de um trabalho de uma congregação um salário digno, ou pagar o aluguel de uma casa pastoral, entende? Algo que venha aliviar a carga, porque se aquele obreiro está trabalhando 100% para a obra do Senhor, vamos ser sinceros, tem que trabalhar com a mente bastante despreocupada de certas obrigações materiais, de certas obrigações financeiras. Vamos ser sinceros aqui, uma das maiores despesas que todos nós temos nas nossas vidas, nas nossas casas,
não é exatamente o pagamento de um aluguel ou de um mortgage. Estamos certo ou errado? É a despesa maior que temos na casa. Se você tem uma casa própria, a maior despesa que você tem é o pagamento do seu mortgage. Se você tem uma casa alugada, a maior despesa da sua casa é o aluguel. E como é que fica por um obreiro que está à frente de uma congregação com 100, 150, 200 pessoas, ou seja, 40, 50, ele vai ficar preocupado em trabalhar para pagar o seu aluguel? Fica uma coisa cansativa, desgastante. Mas se ele está num ministério, numa igreja, que tem um mínimo para que dê essa estrutura para ele, é o mínimo que pague o aluguel, entende? Que pague ou a alimentação da casa, mas que faça algo que deixe aquele obreiro tendo uma vida menos pesada, compreende? Menos sobrecarregada para desenvolver melhor o trabalho na obra de Deus. Mas eu conheço, ao contrário, né? Eu conheço obreiros que estão aí trabalhando secularmente, dando sangue pela obra, os pastores num bom salário e, digamos, explorando a capacidade e o chamado do obreiro. Isso é um tanto injusto. Então, as duas coisas são erradas à luz da Bíblia, né? Usar o ministério como cabide de emprego, ó, e explorar aquele obreiro, né, que está dando sangue pela obra sem dar uma gratificação ou um reconhecimento mínimo a partir do momento que a igreja tem uma condição mínima também, né, uma estrutura mínima de dar aquele amparo, tá? Entendido essa parte aqui da letra A? Sim, pastor, só uma pergunta. Quais as classes na igreja, sem ser o pastor também, que numa igreja bem estruturada, onde exige o obreiro, seria recompensado pelo trabalho? Ou é somente o pastor? Se ele dedica o seu tempo a nível completo, deixo bem claro, completo. Paulo disse, digno é o trabalhador do seu salário. Aí vamos entrar no contexto, os versículos que estão antes e depois. Aí nós vamos entender que quando o obreiro ele se dedica de maneira completa, quando eu falo completo, ele dedica 10, 15, 16, 20 horas do seu tempo em função daquele trabalho. Exemplo, educadores cristãos. Eu não estou dizendo por causa da minha pessoa, eu trabalhei anos aqui na América em várias igrejas, né? Fui empregado de igreja, não tenho vergonha de dizer isso, tá? É um pouquinho difícil, dependendo com quem você trabalha, entende? Eu já fui empregado de 9 igrejas em 22 anos. Só fui, digamos, eu não vou usar a expressão sortudo, porque é pesado dizer sortudo, mas vamos dizer assim, eu fui abençoado só em 2 igrejas. As outras que eu trabalhei, a experiência não foi nada agradável. Por quê? Porque os pastores têm a tendência de explorar você quando vê que o negócio está dando certo, né? Teve só vou dizer isso, não quero também criar escândalo para vocês, não, porque é uma realidade, tá? E eu não gosto muito de falar do meu testemunho, nem quero entrar em detalhes. Já trabalhei para uma igreja há muitos anos, ajudei a abrir uma escola de teologia simples, pequena, com 38, 42 alunos como muito, mas ela cresceu rápido, né? Pensa em 2 meses, começamos com 9 alunos, e em 2 meses tinha uns 42. E chegamos beirando a 60 em 3, 4 meses. Isso assustou o pastor. De tal maneira que 9 meses depois ele chegou assim para mim, obrigado, irmão, pelos seus serviços, pelo seu esforço, amém. Diante desse crescimento tão rápido, eu quero lhe fazer o convite. Pois não, pastor, que o irmão se retire do ministério. Como é que é? Que o irmão se retire. Peraí, aonde eu errei? Não, o irmão não errou. Acertou até demais. Tanto que o seu nome é mais falado na boca do povo que o meu. Não estou entendendo, pastor. Essa escola tinha que crescer na minha mão, não na sua. Como o seu nome é mais falado e cresceu na sua mão, antes que o irmão me divida a igreja e tome, eu quero tomar a iniciativa de lhe convidar a se retirar. Gente, ele estava falando tão calmo, calmo. Sabe o que é calmo? Calmo, tranquilo. Eu acreditei. Minha esposa estava do meu lado. Minha esposa ficou nervosa. O senhor está com problema de cabeça? Não, minha irmã, eu estou tranquilo. Eu acho que quem está com problema de cabeça é a senhora. Assim mesmo, minha esposa. Eu convido a vocês se retirarem. Vocês têm 1 mês
para vocês encontrarem um cantinho, uma casa pastoral, se virem, mas não quero mais vocês aqui, porque o povo gosta mais de vocês do que de mim. Eu falei, uou! Meu filho era pequeno, ele ficou chocado, tanto que meu filho ficou traumatizado por mais de 10 anos. Ele achava que pastor era tudo gente desonesta, gente sem vergonha. Foi difícil meu filho recuperar a confiança em pastores. O único pastor que ele dizia, o único pastor sério é o senhor, pai. Eu falei, yeah. Agora meu filho tem 26 anos, ele entendeu, né, que existem pastores com visão empresarial. Vê a obra como uma empresa. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia destes ministérios. E são muitos, gente, entre brasileiros e hispanos. Entre os americanos é pouco, é pequeno, é muito pouco. É muito pouco. Conheço só de 20, 30 igrejas americanas, só uma igreja que o pastor tem uma visão empresarial. Agora, com as igrejas brasileiras, desculpa, não estou querendo ser indelicado e nem cruel, mas 90% quase, se não um pouquinho menos, das igrejas brasileiras, elas têm uma visão um tanto empresarial. Quando não tem, glória a Deus. Irmã Vanessa. Pastor, e o que o senhor pensa, igual você falou que tem pastores que usam a igreja como uma empresa, de colocar, por exemplo, o seu filho não tem chamado para ser o pastor da igreja, mas aí ele aposenta e coloca o seu filho, sendo que tem outras pessoas que têm chamado para ser o novo presidente ou o novo pastor da igreja? Isso é um abuso de poder, isso é um desrespeito à igreja, um desrespeito a Deus, um desrespeito às escrituras. Resumo tudo, abuso de poder, tá? É o que se chama, me escapou a palavra, me escapou a palavra, nepotismo. Isso é o chamado crime de nepotismo. O que é nepotismo? É o pastor considerar o seu filho, o seu sucessor, não tendo uma gota de chamada, não tendo nada para ser pastor, mas para manter o poder eclesiástico, o poder de influência e de dinheiro, para não perder, né, vou usar a expressão, a bocada, então coloca lá o filho e não perde. Não, vai estar fluindo para o meu lado. Tem a questão dos músicos, isso é muito sério. Tem igrejas com uma estrutura ministerial para a música que justifica. Por exemplo, eu conheço 2 igrejas brasileiras que têm 2 enormes corais. Um coral de 137 vozes e o outro de 215. Não é fácil manter um coral com uma estrutura nessa envergadura. Então, tem que ter alguém para orientar, para treinar, para ensaiar, etc. e tal. Nessas 2 igrejas, são 2 igrejas batistas, eles têm uma estrutura bárbara e tem 2 ministros de música que vivem a tempo completo. Estou falando do ministro, que são 2 regentes. Não estou falando de, com todo respeito, eu falo isso com muita humildade, não são bateristas, não são guitarristas, não são saxofonistas, são 2 regentes. E você há de entender que um regente dá um trabalho, gente. Estuda, ora, se consagra para manter um coral bonito de 200 jovens. Você pensa que é um negócio fácil? Não é nada fácil. Além de ter uma vida com Deus, tem que estar estudando constantemente. Mas hoje em dia eu vejo uma facilidade em algumas igrejas. Está tocando bonito na guitarra, está tocando bonito na bateria, está tocando bonito no órgão. Ei, pastor, por que eu não posso viver a tempo completo? Aí me dá 2.000 por mês. O quê? Para tocar bateria? Para tocar um órgão? 2.000 por mês? Peraí, o que é isso? Mas tem igrejas que, infelizmente, fazem isso. Isso é, à luz da Bíblia, isso seria justo? Não. Não. Quando estão me entendendo, gente? A questão é viver da obra, viver para a obra e depender só disto. E ponto final. Tá? Mas não é fácil, volto a repetir. Eu já fui empregado de igreja por muitos anos hoje. Estou à frente de uma escola teológica. Não vou dizer para vocês que é fácil, tem dificuldades, claro que tem muitas dificuldades. Eu creio que a maior vantagem que talvez eu tenha hoje é que eu não tenho patrão. Meu patrão direto é o próprio Deus e a minha consciência é a palavra de Deus, que até, olhando por um lado, é um pouco pior. Eu não tenho patrão humano,
mas eu tenho o celestial, e eu tenho a minha consciência, e eu tenho a Bíblia, e tenho vocês. Então, qualquer falha que eu cometa, ó, o patrão lá de cima já grita, a palavra, a minha consciência, e, em última análise, vocês. Então, a minha situação, olhando por esse lado, é mais complicada. Tá? Ou seja, o nível de responsabilidade é maior. Então, eu quero deixar bem claro, tá? Ministério nunca foi e nunca será cabide de emprego. Tudo tem que ser avaliado muito bem à luz das Escrituras. É o que a irmã Vanessa agora falou, eu vou entrar aqui no ponto B. Ministério não é hereditário, nem tampouco transferível. Se um pai se dá conta que seu filho possui a vocação e a chamada divina para o ministério, deverá ter necessidade de prudência para esperar até que os outros obreiros também vejam a mesma coisa. Já fui pastor de igreja 5 vezes, tenho um filho de 26 anos, já me perguntaram, seu filho vai ser pastor? Eu não tenho interesse. Fiquei assustado. Eu não tenho nenhum interesse que meu filho seja pastor. Mas e se Deus chamar ele para ser pastor? Se Deus chamar é outro assunto. Mas eu não invisto motivação para que meu filho seja pastor. É tão ruim assim? Não é que se trata que é tão ruim assim, é porque é uma responsabilidade tremenda, tremenda. Eu tenho conversado muito com meu filho. Meu filho, seja até paraquedista, pulador de asa delta, mas pastor não, ele se assusta. E aí eu explico todas as letras. É difícil, dói, machuca, é uma vida cheia de renúncias. Você vive mais sozinho e isolado do que acompanhado. Ô, pastor, pai, o negócio é ruim assim, não. O negócio não se trata de ser ruim. Se trata Nem sempre que... é compreendido, né, pastor? Exatissimamente. A irmã não é casada com o pastor, mas a senhora entende, a senhora enxerga esta situação. Eu costumo dizer que a pior... Não se ofenda o que eu vou dizer. É a pior profissão do planeta Terra. Se for usar como profissão, mas na verdade Tem não uma é paciência profissão. fora do normal também, né, pastor? Exato. É uma carga muito grande, gente. É uma carga muito grande. Eu já pastoreei 5 igrejas na minha Se não vida. for a graça, não vai. Não, já fui convidado a assumir uma igreja de 3.000 membros aqui na América, uma igreja hispana. Abri mão. Iam me legalizar e tudo. Você é doido, está faltando problema na sua cabeça? Não, não tem ordem de Deus. Nós vamos te legalizar, vamos te fazer cidadão, vamos te dar 5.000 por mês, vamos te dar casa, carro. Irmão, calma, tranquilo, eu não estou afobado por isso. Os caras me chamam de doido. Isso eu já tinha 14 anos na América, ganhei 2 convites. Gente, se eu disser para vocês que eu sou doido, que eu recusei ser pastor de igreja para ser em troca de uma legalização, não, peraí, só um pouquinho. Deus não me deu ordem. Se Deus me dá a ordem, eu entro, eu estou dentro. Mas se Deus não me deu a ordem, e as 2 vezes que eu orei, ó Deus, não. Aí os pastores de igreja, foi Deus não, foi seu coração. Eu não sei quando Deus fala comigo. Não, mas sou louquinho por Jesus. Eu morro de paixão por Jesus, sobretudo quando é para obedecer, mas o senhor já jogando pela janela, uma oportunidade. Não, eu estou cuidando da minha vida com Deus. É fácil você dizer sim para uma certa conveniência e conforto? Claro que é, mas eu não estou buscando conveniência, eu estou buscando conforto. Estou buscando obedecer. E olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Pode acreditar nisso. Falo com muita humildade, gente. Obedecer é a melhor coisa. Sabe que você dormir, colocar a cabeça no travesseiro e não dever nada a ninguém? Só obediência a Deus? Coisa boa, entende? Hoje eu posso estar lutando, passando dificuldades ali e acolá, mas eu tenho consciência da provisão e do cuidado de Deus na minha vida. Pronto. Lutas todos nós temos e continuaremos tendo. Mas coisa bonita, coisa boa, vou colocar a mão aqui, ó. Estou bem com Deus, estou em paz com Deus, não devo nada a ninguém, só a Deus, sim, que eu devo a obediência, o louvor e a glória. Vamos lá. Letra C. Deus nunca chamou, virando a página, olha só aqui, olha que interessante isso aqui. Deus nunca chamará preguiçosos, vadios ou desocupados espirituais. Muito pelo contrário. Ele chama aqueles que estão trabalhando e se esforçando em fazer a sua obra. Ei, coisa linda! Deus, um exemplo, tá? Deus não vai chamar o irmão Elton se ele estiver assim, ó. Jamais! Agora, se o irmão Elton está ralando, está batalhando, está chorando, está se esforçando,
Aí Deus, Elton, te chamei para uma excelente obra. Deus nunca chama vadios e a preguiçosos. Os ociosos, sem a devida chamada divina, tão somente acarretam dores de cabeça e acabam por estorvar a obra de Deus. Quando Deus chamou Davi, este estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Que coisa bonita, né? Quando um obreiro é chamado mesmo por Deus, né? E a prova disso é quando ele está o quê? Trabalhando, ocupado. Tem obreiro que se acha mal. Eu estou na porta, se sente envergonhado. Irmão, tem tanta gente que passa a vida inteira trabalhando na porta e nunca vai ser pastor, mas tem aquele prazer de fazer a obra bonito. Eu conheço cada porteiro de igreja, olha, que eu tiro o chapéu. Eu conheço uma igreja hispana, quando eu vou lá 2 a 3 vezes por ano. Eu brinco com esse obreiro, ele é um senhor de 84 anos, Arthur, um hispano dominicano. Falei, irmão Arthur, eu acho que eu vou ficar aqui, tu vou pegar o seu lugar. Ele olha para minha cara, pastor, isso aqui não é o seu lugar, não, mas eu tenho vontade de ficar no seu lugar. O irmão é tão carismático, tão carinhoso, tão lindo para quando recebe. Pensa naquele porteiro que quando vem um novo visitante, ele dá um sorriso de chegar até as orelhas, abraça, dá um presentinho, né, que é uma bolsinha, né, com uma xicrinha, uma canetinha da igreja. É uma coisa assim linda, né? Mas, acima de tudo, o sorriso e o abraço e o aperto de mão. Que lindo, tem pessoas que são vocacionadas, passar pela a vida inteira, e não está nem se importando se vai ser ou não pastor. Já tem uns que estão preocupados, ó, serem aplaudidos. Não, eu estou aqui há 15 anos como diácono, tem que ser presbítero na próxima. Pastor, lembra de mim, pastor, estou há 15 anos como diácono, pastor, eu preciso ser presbítero, pastor. Aí, se ele é responsabilidade. Agora, se ele é um bom dizimista, acredita, se o dízimo dele é um dos maiores da igreja, o pastor, meu irmão, você está 15 anos de diácono, eu vou te levantar evangelista, porque o irmão é um bom dizimista. Entenderam o negócio? O irmão é um bom dizimista, irmãos, o que é isso? O chamado de Deus não é avaliado pela capacidade financeira e nem por tempo de casa. O chamado de Deus é algo que Deus dá. Alô? Deus dá, não se faz negociação com o chamado de Deus. Vamos lá. Isso é tão sério, né? Que a gente vê, a gente vê muito, né? Na igreja onde eu congrego, em outras, sempre, principalmente onde eu congrego, onde eu vejo, eu fico olhando assim, você não vê nenhum, você não vê o chamado na pessoa. E ela era consagrada pastora, e teve um dia aí atrás, ela foi consagrada pastora, o marido é pastor, aí é pastora. Não tem chamado, você não vê que não tem vocação. Sabe quando a pessoa se olha assim, que não é aquilo? Aí, quando foi uns dias para trás, ela tem um filhinho de 11, 12 anos, pastora. O filhinho veio com os 2 brincos na orelha, que ela levou para furar. Como é que é? Peraí, só um pouquinho. Desculpa, irmã, eu acho que eu não estou entendendo, não. Volta a fita, por favor. Eu acho que desculpa, eu não estou, realmente não estou. Agora a senhora me confundiu. Meu marido, na hora que viu, Uau. eu falei assim, pastor, como que eu vou falar para o meu filho de 18, 19 anos? Porque se eu falo para ele que não pode, que o Senhor chega na igreja, vê no altar, o filho da pastora. Uau. Eu fico olhando Uau, minha irmã. Que é isso, meu? Agora fiquei. Agora gelou. Agora a senhora conseguiu me gelar. 12 anos. Estão escandalizando demais. Jesus da graça, misericórdia. Ela foi consagrada pastora. Eu olhei aquilo assim, eu falei, meu Deus, onde eu tô? Que mundo eu tô? Fica difícil até falar das coisas da palavra de Deus para esse tipo de pessoa. Aliás, para as pessoas que são convidadas, com todo respeito a esta igreja, fica difícil, porque vê atitudes que não se encaixam com o ensino da palavra de Deus. Irmãos, isso... Sim, pastor, por gentileza. Posso fazer uma pergunta muito rápida? O senhor falou de dízimo aí, vai estar dentro desse assunto também, que o dízimo serve para abençoar os líderes, os chamados para o ministério. Aí fala da questão do dízimo alto.
eu não sou contra o dízimo, eu acredito nos 10% que é do Senhor, Yeah. mas lá no Evangelho de Paulo, não sei se é Coríntios, uma das cartas de Paulo vai falar: contribua cada um segundo o desejo propôs no seu coração. Porque se é determinado 10% na igreja, mas você dá aquilo com contrito no coração e amor, Deus não recebe. Então, o dízimo poderia também se qualificar no caso de conformidade com aquilo que você propôs no coração, porque você pode propor dar 10%, tanto dar 30%. Ok, Aí você fica na liberdade do Espírito Santo tocar no seu coração, não? Deixa eu trabalhar em poucas palavras, né? A irmã Ana Lu já lançou aqui uma pergunta, eu quero bater na ordem para não fugir do enredo da matéria, né? Porque essa matéria vai dar muito o que falar. Vamos lá. No Antigo Testamento, vou ser bem rápido, né? Não tem como prolongar muito sobre esse esclarecimento, mas eu vou trabalhar da seguinte maneira. No Antigo Testamento, o dízimo era parte da lei. Inclusive, são 5 tipos de dízimo, que só dos 5, só um é praticado hoje. Não vou entrar em detalhes, curiosamente, né? São 5 tipos de dízimos que o Antigo Testamento ensina, mas estranhamente, não me pergunte por quê, eu sei o porquê, mas não vou aqui dizer. Só se pratica um tipo de dízimo, só um. Dos 5, só um. Ok. O dízimo foi instituído dentro da lei, como parte da lei. O que isso quer dizer? Tudo que está dentro da lei que não era devidamente cumprido sofria o quê? Sanções, sofria penalidade, sofria castigo. Olho por olho, dente por dente. É um ponto da lei. Você lembra disso? Olho por olho, dente por dente. Não cumpriu a lei, leva na cabeça. Se eu posso usar essa expressão. Ok. Então, as pessoas no Antigo Testamento dizimavam pelo temor do peso da lei, que a lei batia pesado, muito pesado. Okay? Vamos trazer, então, agora para o Novo Testamento. Algumas pessoas tomam o atrevimento de dizer: não, o Novo Testamento não tem a prática do dízimo. Como é que é? Não. Fala de novo. Não, ninguém é obrigado a dizimar no Novo Testamento. Peraí. Vamos voltar a fita aqui. Na verdade, só existem 2 textos. 2 textos na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, que falam sobre o dízimo. Presta atenção. Só existem, se você quiser anotar, 2 textos no Novo Testamento que falam sobre a prática do dízimo. Mas por que só 2 textos? Por uma simples razão. Veja só. O primeiro deles está lá em Mateus capítulo 23, verso 23. O próprio Jesus faz menção: hipócrita, fariseu, vós que dizimai hortelã, o cominho, e não considerais a prática da justiça de Deus. Então, Jesus já, para calar a boca dos fariseus, já fala que ele é a favor da prática do dízimo. Só que os fariseus estavam valorizando mais a injustiça do que a correta prática do dízimo. E depois nós vemos na carta aos Hebreus. Paulo, olha que interessante, em momento nenhum das suas epístolas ele menciona a questão do dízimo. Ele só faz uma menção na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, sobre a questão das contribuições financeiras. Resumindo, no Antigo Testamento o dízimo era lei. Não cumprindo a lei, levava na cabeça. Mas no Novo Testamento não é lei. Mas o peso da obediência e do amor é maior do que a lei. Porque a lei te empurrava a cumprir algo, se você não cumpre, ganhava na cabeça. Está me acompanhando? Estou entendendo? Mas na graça, você dizima porque você obedece. E se você obedece, você ama. E se você ama, você obedece. Então, o peso da graça é muito maior do que o peso da lei. Não sou obrigado a dizimar no Novo Testamento. Ok, então você está dando a clara prova que você não obedece e nem ama a Escritura e ao Senhor Jesus. E não dá uma de hipócrita, que é automático. Quem não dizima no Novo Testamento, pelo fato que não é obrigatório, mas você está dando uma prova claríssima, que não obedece
a Escritura, a Jesus e nem ama ele. E pode bater o pezinho no chão, porque a Bíblia é clara. Então, o peso da graça é muito maior, é muito maior, é muito maior. E o mínimo que Deus pede, qual é? 10%. É o mínimo. Se você quiser dar 20, você é voluntário em dar 20. Se você quiser dar 30, se você quiser dar 40, se você quiser dar 50, é uma coisa espontânea. Mas o que Deus pede é o mínimo. E quanto é o mínimo? 10%. Se quiser dar mais, amém. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Ele só pede o mínimo. Alguém está com o áudio aberto? Isso, por favor, mantenha fechado, porque está vazando o som aqui do nosso lado e fica difícil. Então, Deus só pede o mínimo. Deixa eu ler esse texto de 2 de Coríntios, capítulo 9, só para ficar bem esclarecido isso. Isso é um pouquinho polêmico, eu não quero estender-me muito nessa parte, mas só para deixar esse esclarecimento, que é importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6, 7 e 8. Pode anotar, por favor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqui não está falando de dízimo. Aqui está falando de ofertas alçadas. Olha que interessante, Paulo não toca em assunto de dízimo, porque ele já sabe que o dízimo são 10% e não se discute. O mínimo. Se quiser dar mais de 10, é uma coisa, uma situação muito pessoal. Mas aqui ele está falando o quê? De ofertas. Como é que eu sei disso? Eu começo lá no capítulo 8 e vou no capítulo 9. Aí eu tenho que ler o capítulo 8 e começar os primeiros versículos do capítulo 9. Volto ao 7 de novo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo em tudo toda suficiência, superabundez em toda a boa obra. Vou entrar no 9 e no 10 para fechar. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Anote aí. Esse texto não fala sobre maneira nenhuma de dízimos. Não fala. Fala de ofertas. Leia o capítulo 8, aí você vai entender tudinho. E leia os primeiros versículos do capítulo 9 até encaixar com 7, até o versículo de número 10. Eu já vi pastores usando isso sobre o dízimo. Não. Vou bater na tecla, gente. É só ler. O problema é que os pastores não levam as pessoas a lerem, metem na cabeça das pessoas. É tipo, com todo respeito, falo isso com profundo respeito, não estou aqui tecendo crítica sobre ninguém. É uma lavagem cerebral, gente, porque não leva o povo a ler. Se os pastores disserem, irmãos, vamos ler. O que o texto está nos ensinando? O que o texto está nos apresentando? Está falando de quê? De dízimos ou de ofertas? Resposta, ofertas alçadas. Não há nenhuma menção. Outra coisa perigosa que nós estamos cansados de ouvir nas igrejas, né? Que dinheiro, ofertas e dízimos são considerados semente. Lança aí a tua semente. Alô? Na Escritura Sagrada, a figura da semente é relacionada unicamente com a palavra de Deus. Anotou? Dinheiro não tem relação nenhuma com semente. Este é o único texto que usa a expressão semente como uma simples comparação. Não é um símbolo. Há uma diferença entre comparação e símbolo. Tá? A parábola do semeador é símbolo. E ali mostra que a palavra de Deus é semente. Ela vem, encontra guarida, produz os seus resultados.
mas aqui é o único, tá notando o que eu estou falando? É o único texto da Bíblia Sagrada que traz semente como comparação a contribuições financeiras. E acabou. Aí os pastores não explicam. Dizem que semente é contribuição financeira. Jamais. Biblicamente, o símbolo de semente aponta para a palavra de Deus. Está anotado, gente? Olha que confusão que alguns colocam, ou seja, com todo respeito, eu não sei até que ponto alguns fazem por ignorância, por desconhecimento, ou por malícia. Eu não tenho condições de saber, né? Eu já, Alguns fazem por malícia, outros fazem por desconhecimento. E Se agora? lançar isso na igreja, vai bagunçar a cabeça de todo mundo. eu já vi, eu vi um pastor, a última colocação minha, pastor, me perdoa aí, eu gosto, participativo demais. Deixa eu te falar. Um pastor também fez uma colocação, o senhor falando que tem no Antigo Testamento 5 coisas que fala do dízimo, e no Novo Testamento seria o que Jesus falou, e também Hebreus capítulo 11, né, que Abraão dizimou, e também Isto, só existem 2 textos no essas Novo duas Testamento colocações ligados ao dízimo. Foi isso. que quebra a lei do arâmica, Araônica, através de araônica. araônica através de Abraão Exato. e Melquisedeque. Esse eu já conhecia, mas um pastor aplicou um negócio de Jesus quando ressuscitou e teve com os discípulos na beira do mar. Dessa vez ele voltou, colocou brasa e peixe. Aí ele aplicou que estava assando o peixe, Jesus estava assando o peixe, mas ele falou com os discípulos, coloca o seu peixe também. Aí ele aplicou isso no dízimo, que a pessoa está lá na igreja e ele está colocando como peixe. É que é? Não, irmão El tá querendo ser engraçado hoje, gente. Não, eu sei que irmão El tem senso de humor. Mas ele falou que ele estava colocando o peixe dele, a igreja tinha que colocar o peixe desse, o pão dele, a igreja tinha que colocar o peixe desse também. Não. Ó, gente, olha, se eu estou ali, eu acho que eu tiro um chicote e dou nele. Como Jesus saiu com um chicote e derrubou a mesa dos cambiadores. E Manalu deixou uma pergunta bem interessante, né? Por acaso uma pessoa que é consagrada, sem estar no chamado, tem peso espiritual? Pode ser algo ruim para esta pessoa? Vamos lá. O mundo espiritual trabalha numa ordem de coisas. Deus ordena na sua palavra, fazei tudo com ordem e decência. Paulo deixa isso claro na primeira carta aos Coríntios. Em 1 de Coríntios 14, 33, Paulo bate bem forte. Deus não é Deus de confusão, mas é Deus que trabalha com ordem e decência, é Deus de paz. Perfeito. A pessoa tem chamado, mas ela não está oficialmente consagrada. Então, ela deve entender o espaço dela numa forma ética. Exemplo, eu conheço pessoas que têm um lindo chamado, mas elas não podem se posicionar dentro de uma igreja ou dentro de um ministério como se comportando como pastores, pastoras, apóstolos ou evangelistas. Deus pode e quer nos usar, independente do título da hierarquia. O título ou hierarquia é um reconhecimento humano ou uma confirmação do chamado. Eu conheço dezenas, para não dizer centenas de pessoas que, como é que eu vou lhe dizer? Que tem, olha só, chamado, servem a Deus com uma digamos, de uma maneira tão linda, mas não dependem de título. E Deus as usa, irmãos. Deus as usa. Quantos de vocês creem que Deus pode usar maravilhosamente alguém, independente do título? Posso dar um exemplo bem simples? É só um exemplo, assim, digamos, irmão Wilson. Não é pastor. É um diácono, um servo do Senhor. Mas Deus pode usar ele com tamanha graça, a semelhança de um pastor. Será que o irmão Wilson precisa ser chamado pastor para Deus usá-lo? Não. Quando alguém recebe o título, é porque há um propósito específico dentro do corpo a nível congregações. Mas, repito, existem dezenas, centenas
de pessoas que não precisam ter reconhecimento humano e Deus as usa com graça, com poder, com autoridade. Agora, nós temos que ter muito cuidado para não atropelarmos o chamado de Deus com o seu propósito. E tem muita gente. Essa é uma, não é a única razão. Porque algumas pessoas pensam assim: eu tenho um chamado de Deus. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja, debaixo da autoridade de um pastor que não tem uma gota de visão? Então ele tem duas saídas. Ou divide a igreja, ou sai e abre o seu ministério. E acontece ou uma coisa ou outra. Então ele pensa que vai funcionar bem. Mas entre as duas opções, estão me entendendo? Ele sair é melhor do que ele dividir. Estão entendendo, gente? Porque se ele fica descontente ali, qual é a tendência? É fermentar. Fermentar. Aí vai dar espaço para o diabo. Lá na frente ele divide a igreja. Oh! Então melhor ele sair e fazer a bagunça em outro lado. Aliás, infelizmente, nem deveria ser coerente ele fazer a bagunça no outro lado. Mas geralmente essas pessoas, elas não ficam contentes e por muito tempo dentro da igreja, porque elas querem aparecer, elas precisam ser reconhecidas. Eu conheço, irmãos, mulheres que pregam nos púlpitos e não são nem missionárias reconhecidas. Eu conheço uma irmã, não vou dizer quem, né? Quando prega, ó, pastora, missionária, não, quem ela é? Não, é uma pessoa comum, sem título nenhum, mas é usado com uma graça, com uma unção, com uma autoridade. Agora, problema é a coisa invertida. Tem pessoas que são consagradas, colocadas no ministério como missionárias, pastoras, diaconisas, apóstolas, bispas, semideusas, e não tem chamado. Aí o negócio fica feio. Aí compromete a obra. Aí traz até maldição. Como é que eu sei disso? Vamos avançar. Essa matéria aqui vai mexer com a sua cabeça dentro das Escrituras. Vamos avançar ali. Vamos lá. Mencionemos exemplos de homens a quem Deus os chamou. Está aqui, ó. Homens a quem Deus os chamou e no momento da sua chamada os encontrou trabalhando. Ó, Saul, quando cumpriu uma ordem de seu pai, pois estava em busca de suas jumentas extraviadas. Gideão, quando malhava o trigo no lagar. Eliseu, quando arava o campo. Note com quantas juntas de bois ele trabalhava. Posso ler esse texto? Isso aqui é interessantíssimo. Não sei se você prestou atenção numa particularidade que tem esse texto. Eu sei que tem pessoas que têm até esse texto de memória, mas eles não conseguem perceber. O que de estranho. Pastor, já está o senhor com a pegadinha? Não, aqui tem uma pegadinha bonita. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E eu estou querendo dar 75 pontos se você descobrir qual é a pegadinha que tem nesse texto. Acho que o furacão está amolecendo meu coração. Eu quero dar 75 pontos se você me disser qual é a pegadinha que tem nesse texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Verso 19, 20 e 21. Eu vou ler duas vezes o texto, presta atenção, para você não ficar distraído. Vou dar de bandeja a resposta. Se você não perceber, não é culpa minha. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. Preste, por favor, bastante atenção, bastante atenção. Esse texto tem uma pegadinha maravilhosíssima, maravilhosíssima. Vamos lá. Só um momentinho. Ok. Ok. Me dê um tempinho, houve uma situação aqui de emergência, eu tenho que responder a uma situação aqui dos alunos. Só um minutinho, coisa um pouquinho rápida e urgente.
Só um momentinho, por favor. Ok, desculpe, uma pequena situação de emergência que aconteceu. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 19, 20 e 21. Partiu, pois, Elias dali, muita atenção, por favor, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Ele deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tem te feito eu. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. O que tem de estranho nesse texto? Aqui tem uma coisa muito estranha. Anormal. É o que eu estou falando aqui. Ó. Eliseu, quando arava o campo, note com quantas juntas de bois ele trabalhava. Tem algo aqui totalmente anormal. E ela está ligada às juntas de boi. 12 juntas de boi. Está falando que ele matou uma junta, né? A junta. Não, mas Iniciou tem... com 12 juntas. Sim, sim. Não, além desse detalhe, tem um outro detalhe bem anormal. Totalmente anormal. Ela está ligada exatamente com a questão das juntas de boi, mas não é exatamente essa observação. Tribos de Israel? Não. Dê uma olhadinha. Se não conseguir a resposta, eu dou já. Aí ninguém vai pegar os 75. Talvez vocês nunca leram, nunca estudaram essa parte. Uma junta de bois. Quantos bois faziam parte de uma junta? 2. E quantas juntas Eliseu aqui está usando para arar o campo? 12. Isso não é normal. O normal seria usar 2 juntas de bois. 4 como máximo. O que isso quer nos dizer? O campo era duríssimo, pedregoso, seco. Então ele estava trabalhando com 24 bois. O máximo era o normal, eram 4, 2 juntas de bois. Gente, pesquisem isso. Que impressionante. Então nós vemos aqui que Eliseu estava ralando o coco, estava num esforço doido. Eu falei, uau! Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Uau, o homem está com 24 bois. Ou seja, ele estava usando um número muito superior ao que eram geralmente 2 juntas de bois, um total de 4. Mas ele estava usando ali 12, 24 bois, indicando o quê? Que o trabalho, o esforço de Eliseu era simplesmente extraordinário. O homem estava ralando mesmo. E Deus viu que ele estava se quebrando, se ralando, se doando. Irmãos, anote aí. Quando Deus vê você se doando, num dado momento, no momento certo, ele te chama. Porque você está fazendo para ele. É para ele, não é para ninguém aparecer. Tem muitos que estão ali, ó. Tô aqui! Alô! Tô aqui! Querendo aparecer. Mas Eliseu não estava querendo aparecer. Ele estava fazendo um trabalho que geralmente ninguém queria fazer. De arar uma terra seca. Alguém que já teve essa experiência de arar a terra? Irmão Wilson. Eu tive na Argentina, quando eu fui missionário, eu plantei tomate, eu e minha esposa. 37.000 plantas de tomate num terreno árido. E eu usei 2 juntas de bois. Que isso, pastor? Você fez isso? Pergunta a Maria Luísa. A gente quebrou a cabeça. O negócio, a gente ficou moído. Fizemos isso em 4 dias. Pergunta como é que eu fiquei ela depois de 4 dias. Parecíamos 2 falecidos. Estou falando de 1997. Não estou falando de hoje, né? Que hoje eu nem consigo pegar um gato pelo rabo.
mas em 97 eu ainda estava mais ou menos bem, entendeu? E aí tivemos essa experiência, aí nos lembramos de Eliseu. Eu falei, uau, Eliseu arando uma terra sequíssima. Estávamos arando uma terra sequíssima para colocar rego, para dali então nós plantarmos aquelas plantas de tomate. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Se malha trigo no lagar? Não. Se pisa uvas no lagar e não malhar. Então Gideão ali estava também trabalhando no lugar de maneira irregular, mas demonstrando que é sacrifício e zelo, porque os amalequitas estavam ali rondando para roubar as colheitas da nação de Israel. Então Gideão pegou o trigo e colocou em um lugar para que ficasse à distância, né, longe do alcance dos seus inimigos. Mateus, quando trabalhava como coletor de impostos, a tradução espanhola, a Reina Valera, diz bancos dos tributos públicos. Moisés, trabalhando no deserto. Os primeiros discípulos e depois apóstolos, quando pescavam e consertavam as redes. Nunca Deus vai chamar desocupados, mas sim pessoas que estão batendo no pesado, né? E Deus chama no tempo certo. O que é ministério? Como já falamos, é serviço, mas é dom de Deus. Dom de Deus, é presente que Deus dá. Qual é a nossa correta atitude com respeito ao nosso próprio ministério? Isso aqui deveria ser a cartilha de todo obreiro para entender a nossa atitude, a nossa ética com o presente que Deus nos deu, ministério. Honrar o nosso ministério, resguardar nosso ministério, dedicação ao nosso ministério e cumprir com o nosso ministério. Ou seja, tudo isso é de uma grande importância, mas quantos de nós hoje estamos aí lutando para honrar, resguardar, dedicarmos-nos e cumprir com o nosso ministério, né? Infelizmente, alguns poucos, mas graças a Deus pelos poucos que estão aí fazendo diferença. Os 3 aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Alô, isso aqui, ó, faz um tremendo de um highlight. Obreiro não é apenas quem tem título na igreja. Você é um obreiro, tá? Irmão Wilson é um obreiro. Irmã Meire é uma obreira. Irmã Vanessa é uma obreira. Irmão Elton é uma obreira. Irmã Nalu é uma obreira. Obreiro é o que faz a obra, luta, se esmera, se dedica. Então, os 3 aspectos da vida de um obreiro, os quais ele não pode se esquecer. Número 1, o obreiro deve ser homem, mulher de Deus. Tem que ter conduta, tem que ter testemunho. Letra B, o obreiro deve ser um homem de palavra. Quando falo aí de palavra, não é de manter a sua palavra, a sua promessa, mas com base na palavra de Deus. Tem que abrir a boca e trazer a Bíblia Sagrada. Não trazer histórias da carochinha ou contos de fada, mas ter uma base bíblica. O obreiro deve ser, ou pelo menos esforçar-se para ser, um homem sociável, que se associe, que se integre na comunidade na qual trabalha como o próprio Jesus o fez. Notemos a expressão homem de Deus, como nos ensina Josué 14:6, 1 de Samuel 9:6, 10 e 1 de Timóteo 6:11. Então, o obreiro ele não pode ser aquela pessoa isolada, ele tem que ser aquela pessoa que está ali interagindo. Uma coisa é você ser tímido, e tem pessoas que são tímidas, não é verdade? Mas a timidez não pode nos impedir de estarmos interagindo com as pessoas. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. O que a Bíblia fala sobre isso? Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Eclesiastes 4:9 nos ensina, melhor é serem 2 do que 1. Os primeiros missionários comissionados pelo Senhor Jesus saíram de 2 em 2. Jesus ordenou que 2 de seus discípulos trouxessem um jumentinho para o seu uso. O obreiro, sem dúvida, não pode e não deve descuidar-se da sua ética social e ministerial.
1 de Timóteo 3:6, 15, 16. Que coisa feia é aquele obreiro que se autoconvida. Pastor, eu estou livre, estou com a agenda livre até 2027. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Pastor, tô aqui. Tem obreiro que não é brincadeira não, gente. Pega telefone, eu conheço 2 aí em Massachusetts, não vou dizer quem é, são famosos. Pega o telefone e faz uma espécie de pesca de tarrafa, fica ligando para todos os pastores e ministérios se oferecendo. Ô, pastor, estou à disposição. E aí? $900 pode ser? Sábado e domingo? $1.000, 1.300. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Só graça. Isso está acontecendo. Conversei semana passada com um pastor no Brasil, em São Paulo. Ele começou a rir. O pastor está rindo. Aqui está pior do que aí, pastor. O quê? Aqui o negócio está feio. Aqui em São Paulo, ele é pastor de uma congregação da Assembleia de Deus no bairro da Mooca. Diz, pastor, por dia minha secretária pega de 30 a 45 chamadas. E os camaradas cara de pau, dizendo, eu vou ir na sua igreja, eu vou cantar e eu quero R$ 5.000. E que o senhor disse? Falei, vai trabalhar, meu amigo. Você está pensando que igreja aqui é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander? Não, o que é isso? E esse pastor, ele é muito criterioso. Aqui no meu púlpito só vem homem e mulher de Deus. Se não toca o assunto de dinheiro e tem vida de testemunho, aí nós damos a oferta e abençoamos. Mas se o caboclo começa a se auto-oferecer e já coloca cachê, eu já despacho com casca e tudo. Ele é neto de italianos, então ele é bem espontâneo, né? Se ele tem que abrir a boca, ele fala. Falei, tá, só tá certo, pastor. Não, pastor, aqui tá terrível. E aí na América? Meu irmão, tá desse jeito, né? Aí ele falou uma coisa que é uma verdade. Infelizmente, esses mercenários arrebentam com a conduta daqueles que querem fazer a obra de Deus da maneira direitinho. Não é errado alguns obreiros viverem da itinerância, não é errado, desde que eles sigam regras éticas, de como a Bíblia ensina. Só que hoje viver da itinerância é horrível, porque ele é confundido com o mercenário, vocês estão entendendo? O mercenário deixa um testemunho tão podre, tão ruim, tão negativo, que aquele com honra, com dignidade, com ética, que decide viver, ou tem a direção de Deus de viver pela itinerância, ele sofre. Eu não tenho vergonha de dizer, eu passei 2 anos vivendo na itinerância, porque eu fui desempregado de uma igreja para outra, então eu fiquei 2 anos na itinerância. Gente, eu fui classificado mercenário, sem vergonha. O que o irmão está querendo, né? 1.500 para ministrar 2 dias. Que isso, pastor? Misericórdia! Eu só estou me confundindo. Se você puder me dar a passagem de avião, a passagem de ônibus e a comida, já está bem. E o irmão vai dormir aonde, irmão? Aí eu consigo. Se eu tiver que dormir no aeroporto ou na rodoviária, eu durmo. Para estar ministrando 1 a 2 noites, não tem problema, entende? Mas é horrível a questão hoje disso aqui com respeito a obreiros que visam unicamente dinheiro. Por quê? Porque não tem ética social, não tem ética ministerial. E aqui na última linha, a reputação moral do obreiro deve ser uma irrepreensível, ou seja, a palavra irrepreensível não tem o que repreender, não tem que esticar o dedo. É como alguém olhar para o irmão Elton, o irmão Elton tem uma conduta irrepreensível, não tem nada a se falar contrário ao irmão Elton. É homem liso no seu comportamento. Número 8, o alcance do ministério de um obreiro. Abrange o passado, o presente e o futuro. Que bonito, né? Quando um obreiro ele tem um passado. Não tem nada errado lá no passado dele. Tem um presente abençoado, apontando para um futuro mais abençoado ainda. O número 9 fala de males de alguns obreiros com respeito à igreja. Faz-se necessário, portanto, para que bem entendamos este item, ler os seguintes textos bíblicos. Eu preciso ler com vocês esses textos, que agora nós vamos entrar numa parte um pouquinho delicada, né, sobre entendermos biblicamente e enxergarmos aos olhos da Bíblia. Escute, não os meus olhos e não aos seus olhos, mas temos que enxergar
aos olhos da Bíblia, quem são os maus obreiros? Vamos então, Jeremias capítulo 6, versículo 13. Vamos procurar conhecer esses textos para nós enxergarmos os maus obreiros. Não estamos aqui, né, declarando a temporada de caça aos maus obreiros, mas precisamos identificá-los para saber como tratar com eles. Jeremias capítulo 6, versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha, parece que esse problema não é de hoje não, gente. Esse problema é velho, esse problema é antigo, lá do tempo do profeta Jeremias. Desde o menor até o maior, cada um se dá o que é a avareza. O que é a avareza? Ó, mão fechada, pata de vaca, né? Mesquinho, ok? E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Não pense que isso é algo de hoje, é algo que vem lá de trás. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 21. Esse texto parece que está falando de hoje, né? Mas está falando lá no tempo de Jeremias. 10, 21 de Jeremias. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram. E todos os seus gados se espalharam. Aí nós podemos fazer uma aplicação, né, no mundo espiritual para os dias de hoje. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Vão anotando essas características, porque é importante a gente ter essa visão, né, que os profetas do Antigo Testamento nos abriam com respeito aos males de alguns desses obreiros. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores a fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De um monte em outeiro andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Olha que texto curioso. Vamos também a Ezequiel 34, 2. Todos esses textos nos ajudam a identificar os males ou os maus obreiros. Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não se apacentarão os pastores às ovelhas, ou não apacentarão os pastores às ovelhas? Parece que Ezequiel está falando nos dias de hoje. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse é o texto, eu sei que você conhece. Esse texto eu tenho certeza que você já ouviu demais. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha Deus aqui irritado com a infidelidade dos sacerdotes, fazendo o povo se desviar. E aqui Deus prometendo que também Deus se esqueceria da seguinte geração dos sacerdotes. Zacarias 11, 17. Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Uau, 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 que pesado isso. Aqui é uma maldição pesada, né? Agora, olha só, todo mundo prega Malaquias 3:10, não é verdade? Mas ninguém prega Malaquias 3:11. Vamos lá ver o que diz Malaquias 3:11. É porque é conveniente pregar Malaquias 3:10. Agora, quando chega em Malaquias 3:11, alguns fazem até beicinho. Eu não vou falar de Malaquias 3:11. Vamos lá então, Malaquias 3:11. O que Deus nos ensina em Malaquias 3:11? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril,
diz o Senhor dos Exércitos. Creio que vocês já devem ter ouvido, eu vou ser bem direto, tá, gente? Se cria uma lenda em cima de Malaquias 3:10. Deixa eu ler o 10 e o 11 para vocês entenderem que tipo de lenda é feita em cima deste texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior a abastança. Verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo nessa época? Os sacerdotes, preste atenção, eles estavam roubando os dízimos da casa do Senhor. É só você ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de Malaquias. Estavam roubando. E estavam levando o povo a roubar. Olha que coisa séria. Estavam eles roubando, e se não bastasse, os sacerdotes estavam inspirando o povo a reter o dízimo, segurar o dízimo. E hoje, então, se usa essa lenda. Não, se você não dizimar, o demônio devorador vai chegar na tua casa. Mas peraí, aonde está escrito isso na Bíblia? Que tem um demônio chamado devorador. Isso é uma lenda. Como é que é? Sério? Quando você estuda o texto hebraico, devorador, quando aparece nesse texto lido do profeta Malaquias, fala de um gafanhoto gigante que Deus levantou para fazer o quê? Comer toda a colheita de trigo que estava em flor. Estava prontinha para ser colhida. E aí, pela infidelidade dos sacerdotes sobre o povo, ok. Eu não sou o senhor da terra, então eu vou mandar o meu exército para, ó. Aí lá vai o devorador e leva toda a colheita. E, infelizmente, hoje se usa muito esse texto de Malaquias 3:10 para intimidar as pessoas a dizimarem, a ofertar. Irmãos, se dizima por obediência, se dizima por amor e não por ameaça ou por intimidação. Quantos concordam que melhor é obedecer e amar? Não precisamos de ser intimidados. Nós fazemos isso porque amamos a Jesus e amamos a sua palavra. Fale, irmão Elton. Pastor, e essa outra questão de você... essa questão de você dar e fazer prova de Deus, que se ele não fizer, o que está escrito lá? Fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Esse contexto, repito, esse contexto é específico para aquela ocasião. Não nos dá o direito de provar a Deus, porque, veja bem, o livro do Salmo, vamos lá rapidinho, só para o irmão entender isso aqui, porque nós muitas das vezes nos apegamos ao verbo ou à expressão da palavra em si, ignorando o contexto. Salmo... Eu conheço uma pessoa que praticamente quase, não vou dizer desviou, mas parou de ir à igreja simplesmente pelo fato que ela dizimava e acreditou com tanta fé nesse... Só que anos se passaram e aquilo que veio que é a maior abastança, medida, eles ainda falam medida recalcada, 3 vezes mais, não aconteceu. Então a pessoa ficou... Porque se a pessoa está usando o texto e está afirmando que você pode fazer prova de Deus... Se você deu, é uma barganha, se torna uma barganha. Isso, chegou ao ponto que vamos chegar agora. Isso é uma barganha. Troca-troca, e com Deus não se faz troca-troca. Salmo 34, verso 8. Anote esse texto aí. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aqui não está em momento nenhum. Preste atenção, meus irmãos, e anote aí. Aqui não está falando em momento nenhum de troca financeira. Está falando do quê? Que ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que ele é o nosso provedor, que ele vai cuidar das nossas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Salmo o quê? 34:8.
34:8. Não precisamos negociar questões financeiras com Deus para saber que Ele é bom. Não precisamos negociar com Ele, não é? Que Ele vai abrir as janelas do céu. Ele abre se quiser, gente. Presta atenção, gente, isso é sério. Deus abre as janelas do céu para quem Ele quer. Explica por que Deus abençoa o ímpio, camarada que tem uma vida estragada lá no mundo. Por que Deus decidiu abençoar Bill Gates, um idólatra, um homem que não tem um conhecimento, uma intimidade com Deus, tá? Um dos homens mais ricos do planeta Terra. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele dá riqueza a quem Ele quer. Deu ao Bill Gates, pode dar você ou pode não dar você? E se Ele não der riqueza para você e para mim, Deus vai deixar de ser bom? De jeito forma. De jeito maneira. Então, esse texto de Malaquias se constitui numa heresia chamada barganha, troca. Não, peraí, se eu der, Ele vai me dar, esquece. Se eu der, Ele não é obrigado a te devolver. Se eu der porque eu amo, eu obedeço, é porque eu creio que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É a mesma coisa, Ele é o Deus da cura? Ele é o Deus da cura. Mas e se Ele não me curar, Ele deixa de ser Deus? Não deixa. Então, em outras palavras, pastor, está ensinando o crente a ser um barganhista e um herético. Exato, um negociante, um mercadeiro. Isso é triste, gente. Isso é a gangrena da teologia da prosperidade, que entrou em muitas igrejas e denominações. Assim, entrou de uma maneira sutil. Mas sabe por que entrou? Porque faltou uma base mínima de estudo e de conhecimento bíblico. Uma igreja que tem uma base, anote aí, uma base mínima de estudo bíblico não vai se deixar ser manipulado com o espírito de barganha. Não precisa uma igreja ter um bacharel em teologia, basta ter uma base bíblica para entender que com Deus não faz troca, não podemos fazer trocas. Ele faz o que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer, e Ele nunca vai deixar de ser Deus, nunca vai deixar de ser bom. Que é uma prova da bondade de Deus? Eu tenho algum aparelho que está me ajudando a respirar? Não, gente. O fato de eu estar aqui, respirando, isso é uma prova que Ele é bom. Que é bom provar e ver que o Senhor é bom. Ei, tem alguém aí com problema na perna? Tem alguém aí faltando um dedo? Tem alguém aí faltando a mão? Não, pastor, eu queria ter aquele carrão, aquela BMW 2024, queria ter aquela casona de 6 quartos, 3 banheiros, piscinão, eu queria ter uma vida boa. Ei, você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Deus é bom em todo tempo. Pastor, seria pedir muito, o senhor tem 3 textos que eu poderia usar como base bíblica para falar sobre dízimo na igreja? Vou lhe dar em off. É. Vou lhe dar em off, porque se eu tomar esse tempo agora vai me complicar a vida. Em off eu lhe daria, sem nenhum problema, tá? Tem vários, né? Tem um lá em 1 de Samuel que eu amo. Não, perdão, 1 de Crônicas, capítulo 28, que eu amo. Vou até lhe dar, pronto. Esse aí eu vou lhe dar porque é um dos mais lindos. 1 de Crônicas, capítulo 28, até se os irmãos quiserem anotar, é um dos mais lindos. 1 de Crônicas, capítulo 28. 1 de Crônicas, capítulo... Não, perdão, 29. 1 de Crônicas, capítulo 29. Se me permite, eu vou ler capítulo 29, versículos 11, 12, 13 e 14. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão
a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Versículo 14, olha que lindo, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão to devolvemos. Uau! Tudo que nós temos vem dele. E quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos fazendo o quê? Devolvendo. Devolvendo. Isso não é barganha. Isso é devolução. E devolução implica em quê? Gratidão. Eu nunca vou conseguir retribuir o que Deus tem feito por mim, em ter me salvado e me perdoado. Mas o mínimo que eu posso fazer é o que é? Devolver. É uma demonstração pequenina da minha gratidão por tanto que ele tem feito por mim. Deus tem feito alguma coisa por você? Deus tem feito alguma coisa por você? Então, qual é o mínimo que nós podemos fazer? O que é? Devolver. Com os nossos dízimos e com as nossas ofertas alçadas, né? Irmão, isso aqui diz, né? Deus nos conhece, nem tudo que queremos não receberemos, pois ainda não estamos preparados. Verdade, irmão, isso. Porque tem situações que ainda não estamos espiritualmente preparados. Se Deus dá, sabe o que acontece? Vai para a nossa cabeça. Ficamos arrogantes, ficamos soberbos, ficamos cheios de nós, cheios de vanglória. Mas aí Deus olha para mim, olha para você, é ruim que eu vou te dar isso agora. Se eu te der isso agora, você vai se corromper, você vai dar uma de soberbo, você vai dar uma de arrogante, vai se colocar melhor que os demais. Então, ó, aí Deus nos dá a medida certa na hora certa. E entenda isso aqui. E tem gente que Deus faz assim, ó, com cabresto curtinho. Toma, meu filho, toma, minha filha, ó. Cada dia uma gotinha, uma gotinha. Não vou te dar de uma vez só, não. Se eu te der de uma vez, você até me abandona. Gente, você conhece essa pessoa que se Deus der tudo, sai até da igreja? Então Deus mantém ele no cabresto curto. E eu agradeço a Deus, que Deus mantém muitos de nós, quem sabe você é uma dessas pessoas, que Deus está mantendo você no cabresto bem curtinho. Sabe por quê? Não reclama não, agradece, porque ele te ama tanto, que se ele te desse tudo que você quisesse, você, quem sabe, não estaria na presença dele. Mas que Deus tem de nós, começando de mim, misericórdia, para que estejamos na sua presença não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é, pelo que ele é. Tem muita gente que está servindo a Deus, ó, pelo que ele dá. Isso é muito sério. Jeremias capítulo 29 diz, né, que o povo de Israel buscava mais as mãos de Deus do que o rosto. Buscar as mãos é buscar as bênçãos, mas buscar o rosto é buscar a presença de Deus. Vejamos algumas características negativas dos maus obreiros: mal preparados ou sem nenhuma chamada divina. Não esqueci de Filipenses 3:2. Vamos fechar com Filipenses 3:2, desculpe. Já lemos Malaquias 3:11, só Filipenses 3:2 para fechar. E esse texto aqui, se você não interpretar direito, dá zebra. Ó, guardai-vos dos cães. Não é do dog, não. Não é do chihuahua, não é do pastor alemão, não é do Lassie, não é do Collie, não. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Cães eram sodomitas, os gays, os homossexuais da época. A expressão bíblica usada para cães. Uau! Vamos lá. Vejamos algumas características negativas dos maus obreiros: mal preparados ou sem nenhuma chamada divina. A listinha era grande. Ó, obreiros parasitas. Letra B, obreiros desordenados. Letra C, obreiros mercenários. Letra D, obreiros doutrinariamente liberais. Letra E, obreiros divisionistas. Letra F, obreiros mentirosos. Letra G, obreiros ambiciosos. Pastor, a lista é feia, mas necessária para conhecermos esse grupinho aqui perigoso. Os obreiros parasitas nada fazem. Conhece? Tudo exigem.
e de todos tira proveito. Tito 2, 7 a 12. Você conhece, obreiro? Conheço aos montões, mas ó, quietinho. Nem digo o nome deles. Obreiros desordenados, não gostam muito de trabalhar, mas dão trabalho ao pastor e ao ministério. Amam agir no improviso, da última hora. Aqui, pastor, tô aqui, pastor. Teve tempo de sobra, mas só aparece no finalzinho da história para se exibir. Mas são os primeiros a criticar todo o trabalho organizado. Complicar é o lema desses obreiros e simplificar é o seu grande inimigo. Você conhece esses obreiros? Também conheço. Ó, são abundantes. Obreiros mercenários trabalham tão somente visando o lucro pessoal, seja financeiro, moral e espiritual. Trabalham tão somente na base da troca e das barganhas. Ô, irmão Elton, me convide para ir na sua igreja, tá? Em troca, depois vamos fazer uma troca bonita. Que negócio é esse de troca bonita? Não, me convida lá na sua igreja, que viu, né? Quem sabe seu pastor vai com a minha cara, me dá aí uns 2.000 de oferta, pregando lá um sábado no domingo, né? Aí, irmão Elton, me engana que eu gosto, mas tem muito disso, né? Obreiros mercenários. Tem os obreiros doutrinariamente liberais. Para eles, tudo é bom, vale tudo. Nada é proibido, nada é pecado. Muito cuidado. E hoje está crescendo muito o número desses obreiros doutrinariamente liberais. Divisionistas, já falamos alguma coisa. Apreciam dividir o rebanho com opiniões. É errado ter opinião? Não, não é errado. Errado é impor a opinião como fosse a verdade absoluta. Exemplo, todos aqui temos direito a opinar, todos. Bom, Wilson tem direito, irmã Meire tem direito, irmã Nalu tem direito, irmã Vanessa tem direito, irmão Elton, cada aluno tem um direito. O único que não tem o direito aqui a opinar, a menos que eu seja convidado, sou eu, por uma questão ética. Se eu sou convidado a opinar, eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha opinião, se ela for errada, vai influenciar negativamente a vocês. Então, eu tenho que pensar 10 vezes. Se eu for mesmo convidado a dar uma opinião, eu tenho que dar uma opinião a mais equilibrada possível e dentro da escritura. Estão me entendendo, gente? Então, aqui todo mundo tem direito para opinar, menos eu. Quando eu for opinar, eu tenho que ser convidado. Alguns de vocês então teriam que me convidar para eu dar uma opinião. E mesmo eu dando opinião, eu nunca dou uma opinião 100% minha, baseado naquilo que eu penso, que eu acho, mas procuro dar dentro, baseado na Escritura Sagrada, porque uma opinião mal dada é complicado. Tá? Mais tarde, esses obreiros, eles vêm com estranhas ideias, e depois semeiam uma contenda, a crítica e insatisfação. Escuta essa. Não existe essa de crítica construtiva. Como é que é? Já ouviu falar? É uma crítica construtiva. Não existe. A palavra crítica no grego quer dizer o que destrói e denigre. Então, é a mesma coisa que você dizer um prato branco e sujo. Ou ele é branco ou ele é sujo. Concorda comigo? Você dizer que um prato é branco e sujo é uma contradição. É a mesma coisa dizer crítica construtiva. Vamos parar para pensar. É uma tremenda de uma contradição. A palavra crítica, kritikotos, do grego, é o que denigre e o que derruba, destrói. Então, muito cuidado com essa ideologia que está correndo aí fora. É só uma crítica construtiva, meu irmão. Na Bíblia você não vai encontrar nem Paulo, nem Jesus, nem os apóstolos falando de crítica construtiva. Jesus disse o seguinte: seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Passando disso, é o quê? Esqueci o versículo. Passando disso é o quê? Eu esqueci o versículo. Procedência maligna. É a procedência maligna. Então, a crítica, gente, é uma procedência maligna. Vamos lá, vamos lá. E, por fim, esses obreiros divisionistas causam intrincadas polêmicas, jogando uns contra os outros. O final de uma crítica é a contenda, é a confusão, é o bate-boca, é o disse-me-disse.
Obreiros mentirosos trabalham com a contradição, manipulam com destreza os rumores, as fofocas, deleitam-se em ostentar o que não são na verdade. Jeremias 23, 25 ensina. Obreiros ambiciosos amam os primeiros lugares na igreja, são especialistas na concorrência de quem vai ocupar o tal cargo na igreja, lutam para terem o louvor, o prestígio e a apreciação da igreja, a custas de suas desenfreadas ambições de poder pessoal, não lhes importando desta forma ferir ou ofender a quem quer que seja. É muito triste em vermos obreiros que só se interessam em fazer a obra de Deus quando está próximo do aniversário da igreja ou do ministério. Por quê? Porque geralmente é quando faz separação de obreiros. E aí, infelizmente, em algumas igrejas, é uma guerra. Quem vai ser diácono? Quem vai ser presbítero? Quem vai ser evangelista? Não, irmãos, é aquilo que eu já ressaltei. Não precisamos de títulos, de cargos para servir a Deus. Quem busca cargo, quem busca título, é porque tem um problema de autoafirmação e um problema gravíssimo de ambição desmedida que não contribui para o crescimento do reino. Eu vou fechar aqui, já são 10 horas, mais 5 minutos. Existem alguns fatos que ocorrem por causa de obreiros desqualificados. Perfeito, Imanalo, fique à vontade, tá? Imanalo precisará se retirar, tá? Muito obrigado pelo seu enorme esforço, esteja orando por nós aqui, né? Que essa ventania passe e nós aí continuamos orando pela senhora. Estamos em contato, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Existem alguns fatos que ocorrem por causa de obreiros desqualificados na obra do Senhor. Em verdade, o dizemos, não existe. Ó, isso aqui você vai se assustar. Não existe igrejas más. Que é isso, pastor? O senhor está com problema de cabeça? Não. Não existem igrejas más ou desordenadas. O que existe, de fato, são maus obreiros, imaturos, que manejam, dirigem e conduzem a igreja de modo equivocado e desastroso. Não há igreja sem decência e ordem, respeito ao culto, administração, doutrina, ensino bíblico, costumes. O que existe são maus obreiros que trazem dano em tudo que fazem. Vale a pena lembrar que uma igreja não se divide. São os maus obreiros que causam divisões nas igrejas. A igreja não invade o campo alheio, são os maus obreiros sem a menor compostura que assim o fazem em nome da igreja. Não existe a chamada igreja inculta ou sem letras, o que existe são obreiros incapacitados, despreparados, imaturos, desinformados culturalmente, sem liderança e que não cuidam da igreja do Senhor Jesus Cristo. E pior que tudo isso, sem a genuína chamada de Deus para serem obreiros do Mestre. E por isso, diante disso, chegamos à conclusão que não existem igrejas difíceis. O que de fato há são obreiros com dificuldades em todos os aspectos espirituais, morais, emocionais, familiares e financeiros, aspectos esses os mais importantes, gerando toda sorte e espécie de circunstâncias e dificuldades à igreja. Oh, meu Deus! Então não tem aquela igreja, e aquela igreja ali é complicada, aquela igreja ali vai prova, não existe isso. Existem os obreiros problemáticos, os obreiros tribulosos, os obreiros complicados, os obreiros incapacitados que mancham, obviamente, a conduta da igreja. Na próxima aula, nós vamos conhecer aí alguns irmãos metralhas do mundo cristão. Já ouviram falar dos irmãos metralha, né? São aqueles irmãos dos quadrinhos de Walt Disney. Nas Sagradas Escrituras encontramos exemplos marcantes de maus obreiros. Então, na próxima aula, vamos falar sobre Demas, Diótrefes, Judas, Nadab e Abiú. Vamos falar dos males de alguns obreiros com respeito à igreja, os falsos obreiros e muito mais. Essa matéria é para mexer com a nossa cabecinha, mas que Deus nos ajude, não é? A lutarmos pela postura que precisamos ter como bons obreiros. E para tal temos que lutar, né? Para termos o quê? Ética. Como é lindo batalharmos em termos a ética cristã e a ética ministerial. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certinho por enquanto? Se não há perguntas e dúvidas, lembre-se que na próxima aula já corrigimos os 2 blocos de exercícios, tá? Já eliminamos os blocos, são curtinhos, e já deixamos vocês com tudo corrigido para já estarem trabalhando para a provinha, né?
Eu ainda não liberei a nota da última matéria por alguns pequenos transtornos, mas eu vou liberar nos próximos dias, tá? Ou, de repente, eu libero já com as 2 provas, mas eu vou procurar fazer isso antes da outra prova para não se acumular. Então, eu já vou liberando a maioria das notas para vocês já terem a visão do quadro de notas. Só posso adiantar que até aqui, todos, graças a Deus, estão indo bem, alguns estão com pequenas dificuldades, né, com uma nota um pouquinho baixa, mas fechando, pegando no pescoço, 60. Tem alguns que estão assim, ó, no pescoço, 60, 61, 62, mas a maioria está passando, graças a Deus. Até na turma da terça não estamos tendo nenhuma surpresa, e mesmo que tivéssemos, avisaríamos, ó, irmã, tá, passou, arrebentou o seu pescoço. Aí nós daríamos uma chance, né, de uma provinha ou de um trabalho para levantar a nota, porque o nosso objetivo de jeito nenhum é ver alguém reprovado, né? E vamos trabalhar também com a questão, nosso irmão Wilson já está finalizando, né? Então ele é um dos próximos formandos, né? Nós estamos querendo fazer uma formatura em fevereiro, se tudo correr bem, né? Em fevereiro do ano que vem, vou anunciar a vocês já nas próximas 2 semanas a data. Eu estou pensando a data de 18 de fevereiro, e nós possivelmente, ou faríamos em Massachusetts ou em Connecticut. Eu estou em 2 cidades, né? Mas eu preciso ter bem claro entre uma e outra as vantagens e desvantagens, mas vai ser ou em Massachusetts ou vai ser em Connecticut, né? Uma formatura que vai abranger quase que 40 alunos, né? Então, já desde já quero pedir as orações para que Deus possa nos encaminhar todas as coisas. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Agradeço o esforço do irmão Wilson, irmã Meire, irmão Elton e irmã Vanessa, estejam, por favor, em oração por nós. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem quinta aqui, né? A previsão não é muito bonita, mas vamos aqui, confiando na provisão de Deus em nos proteger, nos guardar e também guardar e proteger muita gente na área de Tampa, né? Porque ali vai ficar bem estranho, bem esquisito. A nossa irmã Vanessa tem até familiares ali na área de Tampa, que já, parece que, se não me engano, evacuaram, né? Porque tá uma situação bem estranha ali. Mas vamos continuar orando, né? Deus pode mudar o curso desses ventos e apaziguar tudo e não trazer danos para a maioria das pessoas. Vamos agradecer a Deus, irmão Elton, estar então nos levando a Deus em oração, né? Em oração, agradecendo a Deus, e nos veremos, se Deus assim nos permitir, na próxima terça-feira, já 4 de outubro. Agradecemos a você que já fez o pagamento pelo mês de setembro. Se ainda você não fez, você tem até sexta-feira. Faça a bondade, se você ainda não fez, até sexta-feira, dia 30, esperamos o seu pagamento pelo mês de setembro. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Elton, despedindo-nos com a palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, Aleluia. Pelo privilégio de mais uma noite o Senhor ter nos fortalecido, Senhor, Glória a Deus. Para estar diante da tua presença, ó Pai, para subir no degrau do conhecimento e aproximarmos mais de ti. Pai, nesse exato momento, lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha iluminar nossas mentes, nosso coração, abrir para Graças que te damos, possamos Deus. escrever a tua palavra na tábua Aleluia. do nosso coração, Aleluia. para nos edificarmos e através de nós alcançarmos outras vidas, Senhor, com sabedoria, respeito e obediência, ó Pai, responsabilidade. Senhor, ainda na tua presença, te apresento a vida do pastor Prestes, que o Senhor venha guardar e abençoar o seu celeiro, que o Senhor venha continuar dando sabedoria, vigor, ó Deus, para que ele conduza este povo, ó Pai, ao conhecimento, que é o Glória a melhor, Deus. que é conhecer a Ti. O Senhor guarda a Flórida neste momento, repreende todo o mal, envia os teus anjos, teu exército naquele lugar, guardando vidas, salvando vidas, Senhor, e protegendo, ó Pai, onde quer que eles estejam. E abençoa, ó Deus, a cada um de nós numa semana vitoriosa e que nos dê vigor e força e perseverança para continuar no aprendizado. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua.
que que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele Que cresça ele cresça é necessário que ele cresça. e que eu e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a Honra, glória. glória e louvor. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma ótima noite de terça-feira, uma ótima semana. Nos vemos na próxima semana, dia 4 de outubro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Deus, pastor, a todos também. Tchau.